Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora, mestre místico estudioso, expert em todas as escolas iniciáticas e palestrante. E hoje ele vai estar falando sobre os arcanos menores do tarô. E a aula vai ser show, hein? Preparem-se, porque vai ser tudo de bom. E eu vou já aqui vamos dar boas-vindas, já está aí a postos para a gente conversar nessa tarde tão agradável aqui em São Paulo. Graças a Deus não choveu, anjinhos da tecnologia apostos. Tudo bem, Olá, Ale? tudo bem? Tudo Tudo jóia? E jóia? aí? Mais para cima, mais para Tudo bem. baixo? Um pouquinho para cá, chega para cá. Espera aí, para Ao esse lado? contrário, Para cá? para cá. Mais? Não, não, não. A sua cabeça está um pouco em cima do sisal. Ah, altura. Então, espera aí, acho que eu vou subir um Altura. pouquinho aqui, ó. Melhorou? Sorry. Tranquilo? Ok. Yes. Perfeito. Boa tarde, Bem-vindo. Tudo Carmen. bem? Boa tarde, queridos amigos e amigas da Pax Universal. Em mais uma segunda-feira nas nossas jornadas, né? Explorando atualmente esse grande oráculo do tarô. E é muito Pois é. interessante, Carmen, a gente está aqui neste momento, né, com os nossos amigos, que depois que nós finalizamos os arcanos maiores, aí eu fiquei pensando, puxa, o que que eu poderia estar comentando? Aí a resposta óbvia é, você falou, comentou, explicou os 22 arcanos maiores, mas então agora fale alguma coisa dos arcanos menores, né? Que eles são bem mais numerosos, inclusive, são 56 arcanos, né? Já imaginou, Carmen, se a gente for Nossa. ficar aqui 56 semanas? A gente passa o Ué, ano junto, a gente passa o ano junto inteiro, né? com certeza, com certeza, com Legal. certeza. Mandar um Vai ser muito abração bom. pro pessoal, o Ica Pax, mandar um abração pro pessoal que está conosco nos Arcanjos, né, de domingo ao entardecer. Ontem foi É, dia de aprenderem a contatar o arcanjo Rafael e a emanarem ai, cura a todos que precisam, até emanar a cura, a autocura, né? A cura que você emana a si próprio. Então, ontem realmente foi um domingo muito abençoado e que lindo. conversando com os alunos, né, dos arcanjos, as alunas, né, elas já comentaram assim, Ale, mas depois, quando acabar aqui os arcanjos, que nós estamos no Rafael, né, tem mais dois, que é o Uriel e o Ezequiel. Quando acabar, a gente vai estudar os anjos da Kabbalah, né? Falei, então, né, é só eu falar isso, né, que vocês já vão ver aquela canetinha Saber da Carmen Está subindo, aqui, e ela já vai anotar a já próxima estou a formação. posto. Pronto, né? É, cara, Me manda a data, não tem problema. eu acho que é um estudo válido a ser feito. A gente dá uma Tá, sequência, só que tá Anjos da legal. Kabbalah é um estudo bem mais longo, de meses, né? Porque Tá. a gente sempre tem o nosso nível de qualidade na Pax, isso desde que eu conheço a Carmen sempre primou por isso na vida dela, aquele nível de qualidade, de seriedade, de profundidade. Então, certas coisas não pode se resolver um estudo de horas, um estudo de poucos dias, né? Então, os anjos da É claro. Kabbalah vão voar na Pax, mas preparem-se, porque é uma formação de meses. Para quem quer aprender essa temática Anjos da Kabbalah, como se deve, né? E não de maneira superficial, né? Bem Claro. por aí. Muito Vai ser bom. muito bom. Quero mandar um beijo para Marília Campos, que está aí com a gente. Ela frequentava aqui em casa, o começo das orações, olha isso, quase 40 anos com a gente, deve estar fazendo os seus cursos aí, está sempre ligada em tudo que está acontecendo. Gratidão, Marília, beijo grande para você, para o Micael. E vamos seguindo aí as energias, né? E aí, agora é a hora que eu já ligo o meu Ai Arcano ou ainda não? Agora é a hora de você ligar o seu Eye Arcanum. E hoje, gente, eu enviei tantas imagens para a Carmen, e até eu falei para ela, olha, Lindo. se prepara, mas vamos com calma. Se a gente não conseguir comentar tudo hoje, legal, a gente aí vai, né, desdobrar nas semanas. Aí o importante é sempre manter essa Vamos. fraternidade, esse momento gostoso, que os amigos ligam o celular, o computador em casa, nos acompanham,
Então, já que vocês estão acompanhando, não vou pedir num primeiro momento para vocês pegarem nenhum arcano específico, mas para vocês acessarem, ou no computador, ou se você tiver um livro em casa, a árvore da vida da Cabalá Hermética. Então eu mandei para a Carmen um desenho da árvore da vida, ela está com o Eye Arcanum ligado, e eu estou também com a minha aqui. Olha que legal o meu desenho aqui, Carmen. Eu tenho um arcano que ele é a própria árvore da vida, né? E eu mandei também para a Carmen ter no Eye Arcanum dela, tá? E por que nós estamos falando de arcanos menores e no início começando por este desenho? Bom, então vamos entender algumas coisas. Em primeiro lugar, o tarô é dividido em dois tipos de arcanos. Existem os arcanos maiores, que a gente estudou até semana passada, e o que os arcanos maiores, eles representam em uma consulta de tarô. O arcano maior, ele representa o que na escola clássica, que é a minha escola, a gente chama de a consciência cósmica. Então, o arcano maior, ele fala, você é assim, está te faltando isso e você deveria fazer isso. É muito direto, serve muito para o autoconhecimento. Nossa, Ale, mas a linguagem dele é essa linguagem mesmo? Você é assim, está te faltando isso, você deveria fazer isso? A linguagem dele é bem direta mesmo. Até algumas pessoas falariam assim, puxa, mas está aqui no Brasil, não dá para dar um jeitinho? Não, o arcano maior ele é o que é, independente do jeitinho que a gente queira dar. Agora, os arcanos menores, eles acessam um outro tipo de consciência. Eles não acessam esta consciência maior que os arquétipos que temos nos arcanos maiores conseguem acessar. Os arcanos menores, eles estão ligados à nossa consciência objetiva. O que isso quer dizer? No dia a dia, todos nós pensamos coisas, queremos coisas, almejamos coisas, idealizamos coisas. Só que aquilo que a gente quer, sente, pensa, faz ou acha, com a nossa inteligência, com o nosso raciocínio, com a nossa lógica, com a nossa consciência objetiva, pode estar em harmonia com a consciência cósmica ou não. E aí você já entende qual é a diferença entre arcano maior e arcano menor. Os arcanos maiores representam o que realmente temos que fazer. Essa informação é oriunda de um plano que normalmente a nossa consciência objetiva não consegue acessar. Os arcanos menores representam o que nós gostaríamos de fazer, baseados na nossa lógica, raciocínio, na nossa consciência objetiva. E a função do tarólogo é justamente promover a união entre aquilo que o cliente dele realmente precisa fazer e aquilo que o cliente gostaria de fazer. E quando você promove a união dessas duas consciências, você tem o próprio significado da palavra tarô. E qual é o significado da palavra tarô? Caminho. Então a palavra tarô é caminho. A palavra tarô quer dizer caminho, e numa origem egípcia mais antiga, Carmen, tarô é uma palavra que naquela época era extremamente sagrada, até porque no Egito eles não falavam tarô, eles chamavam esse oráculo de o livro de Tote, né? Então, para os egípcios, a palavra tarô significava estrada real da vida. É um termo muito bonito, estrada real da vida. E se você for reparar, nos arcanos maiores que a gente estudou, eles não lembram um pouco estações de uma via sacra? Eles não lembram um pouco passagens que a gente tem que compreender, né, para chegar a uma evolução de consciência? Então, na verdade, tarô quer dizer caminho. Qual é o caminho? O caminho é quando eu consigo alinhar a minha consciência objetiva cartesiana, que eu uso no meu dia a dia, realmente com o que uma consciência superior me orienta a forma
de acordo com a qual eu devo caminhar, pelo caminho que é o tarô. Então, isso é só uma explicação na nossa introdução para a gente compreender melhor o que a gente vai falar hoje. Quando eu falo em arcanos menores, o que significa a palavra arcano? A palavra arcano vem do latim arcanum, e com M de Maria no final. E arcanum quer dizer mistério. Então, a gente analisou os arcanos maiores, os mistérios maiores. Hoje a gente vai falar dos mistérios menores. Muito bem. E quando as pessoas, isso eu convivo minha vida toda, Carmen, quando a gente chega na hora do estudo dos arcanos menores, tem alunos, alunas que quase fogem da sala de aula. Fala assim, meu Deus do céu, arcanos menores. Sabe por quê? Porque a gente tem muito poucos livros específicos escritos sobre arcanos menores. Nós temos no mercado editorial mais livros que abordam os arcanos maiores. Eles até falam dos arcanos menores, só que sabe quando fala, Carmen, naquele resuminho, de uma maneira tão resumida, tão simplesinha, que é impossível a pessoa ler aquilo e realmente entender a essência do arcano. Até nossos amigos da editora Madras, mandar um abração para eles, estava batendo um papo com eles na semana passada, e essa semana eu estou aí perto da tua casa, viu, Carmen? Que eu vou dar um pulinho lá na Madras, né? E aí até, às vezes eles batem um papo, né? Ah, poxa, você escreveu um livro de arcanos maiores, vamos agora pensar em escrever um livro dos arcanos menores? Eu falo, não, vamos pensar, a gente só precisa alongar o dia ter umas 72 horas por aí, que a gente pega e escreve o livro dos arcanos menores, né? Então, Então, eu oi. queria... Peraí, desculpa, eu queria que você falasse do teu livro, dos arcanos maiores da Sim, Madras. Você sim. tem aí? Do Olha, eu tenho ele aqui, né? Tá numa. Ah, eu tô vendo ele aqui. Carmen, é o seguinte: canta uma musiquinha, né? Que eu vou só dar uma. Estender o braço que apanhar, eu já desço aqui. 3 segundinhos. Espera aí, deixa eu só pegar aqui. Tá bom, sem estresse. Olá, Pronto. família Pax, conversando aqui com Alexandre Garzelli, que ele está falando hoje sobre os arcanos menores do tarô. Ele que está dando um show explicando tudo sobre tarô. Olha lá, os mistérios dos arcanos. Os Muito bom. É que sai mistérios ao dos. contrário. Porque sai ao contrário, porque a gente fica se filmando, né? Fica ao Mas o contrário. nome é Os Mistérios dos Arcanos, os Segredos do Eterno. Então, esse é o Segredo livro do quê? do O Eterno. Os segredo Mistérios do eterno. dos Arcanos, os Segredos do Eterno. Esse é o meu primeiro livro, pela nossa querida editora Madras. E é um livro que as pessoas falam, puxa vida, é tão claro e ao mesmo tempo ele é tão profundo e a gente fica feliz ao ouvir isso, né? Que muitos espaços culturais, muitos cursos de tarô e até pessoas que são autodidatas, elas costumam, né? Eu agradeço até muito aos leitores, elas costumam utilizar esse meu livro aqui. Aqui inverte o título, né? Mas o nome é Os Mistérios dos Arcanos, né? Os Segredos do Eterno, né? E tem até um subtítulo aqui, uma jornada iniciática pelas lâminas de tarô. Porque você pode ver, Carmen, no estudo que a gente fez aqui dos arcanos maiores, aquilo é uma jornada. É uma jornada iniciática, onde a gente vai se aprofundando cada vez mais, né? Claro. Tá? Então, E quando você lançou esse livro? esse livro aqui, olha, ele tem acho que uns 20 anos, um pouco mais, que ele foi lançado, né? Tem um tempo Foi bem bastante, bem longo que ele foi lançado, né? Então, muito bom. voltando aqui aos nossos arcanos menores, que eu falei, que as pessoas têm um pouco medo, né? E o medo das pessoas é que elas falam, nossa, mas são 56 arcanos. Como eu vou decorar todos esses arcanos? E aí é a primeira armadilha. Porque nenhum oráculo, não é só o tarô, não. Pode ser o tarô, podem ser as runas, o I Ching, os búzios, né? Qualquer oráculo. Você não decora.
Sabe por quê? Na hora da consulta não vai adiantar nada você ter todas as informações decoradas, porque a consulta a gente fala que é um momento vivo, é um momento assim, né, orgânico, é um momento. Então, não é algo automatizado, por exemplo, que eu posso dar para um computador interpretar uma consulta de tarô, né? Porque não é sempre a mesma coisa. Então, a gente Claro. precisa entender os arcanos menores. Agora, a questão é, como nós vamos entender tantos arcanos? E a resposta vai ser dada agora. Utilizando. Por que que você, por que que É, você primeiro mandou a árvore da isso, vida? porque isto é uma chave. Isto é a chave que permite a gente entender, compreender não só os arcanos menores, Carmen, mas toda a tradição esotérica do Ocidente, ela pode ser Uhum. compreendida usando a árvore da vida da Kabbalah. E aí eu te mandei a árvore, porque eu vou ensinar você. Acho que nossos amigos já tiveram tempo de achar uma árvore da vida em casa, né? Então nós vamos assim, com a árvore, compreender os arcanos menores. Então, bom, o que a gente sabe dos arcanos menores? E aí eu mandei para Carmen outras coisas também. Eu mandei para Carmen mais cedo, depois da árvore. Ela acho que pensou que ia ficar só na árvore, aí eu passo para ela 4 ases. Olha que mão de cartas boas eu te passei, hein, Carmen? Eu sou aquele amigo que via 4 ases para minha amiga, né? 4 ases. E ela tá mostrando, né? Não, ele se inspirou hoje, gente. Vocês não têm noção. Aí chega, geralmente toda semana chega uma carta. E hoje foi um festival. Uau! A aula hoje vai ser Isso, tudo de isso. bom. Adorei. Então, a Carmen, eu escolhi para ela o tarô de Marsella. Eu mandei os 4 ases do tarô de Marsella. E eu vou mostrar aqui meus 4 ases de um outro tarô que é chamado tarô de Edward Waite, que foi um grande iniciado, membro da Hermetic Order of Golden Dawn. Então, olha aqui, as de bastões. A Carmen tem o dela na versão Marsella também, as de bastões. Aí nós temos aqui o as de taças. Você vê que o design dos dois tarôs, Carmen, é bem diferente, né? O as de Ah, esse aqui eu taças. achei que fosse um castelo, sabia? É, Agora que porque você na falou que é verdade é um taça, castelo numa eu taça. prestei atenção. É, Ah, a bom, parte é de um cima da castelo. taça é realmente um castelo, né? É, ok. E Eu não aqui tinha nem visto. tem a basezinha, né, da taça. Agora que você me informou, eu vi. É, temos aqui o as de espadas, Uhum. né, que eu também enviei para Carmen o as de espadas. E finalmente temos aqui o as de pentáculos ou ás de moedas. Então, qual é a primeira coisa, Carmen, que a gente aprende? O tarô, ele não é igual o baralho. No baralho, se eu fosse falar dos 4 ases, eu falaria ás de paus, ás de copas, ás de espadas e ás de ouros. Mas esta é uma outra linguagem. Essa Sim. linguagem é relativa a baralho comum. E o baralho comum, ele é filho do tarô. Tem mais essa, o baralho comum é filho do tarô, só que um baralho comum, ele não tem arcanos maiores. E cada naipe do baralho comum, naipe de ouros, naipe de espadas, naipe de copas e o naipe de paus, cada naipe tem 13 cartas. Diferente no Sim. tarô, onde cada naipe tem 14 arcanos. Então tem um elemento a mais, né? Mas o baralho comum é filho do tarô. Por isso existe o oráculo da cartomancia, que é uma escola muito bonita também. Agora, estamos falando da cartomancia, né, Carmen? A cartomancia séria, né? Não a da Sim. brincadeira, a cartomancia é evidentemente séria. Então é interessante porque o que representam esses 4 ases que estão aqui para simbolizar os 4 naipes? O naipe de bastões, ele representa o elemento fogo. E o fogo está associado ao plano espiritual.
E é muito interessante. Por que o fogo está associado ao plano espiritual? Aí nós vamos na Bíblia, no Antigo Testamento, e nós compreendemos uma coisa. No Antigo Testamento, sempre que Deus quis falar com o ser humano, Deus se utilizou do fogo. Começa lá com Moisés conversando com a sarça ardente, aí depois lá no livro de Daniel aparece uma mão e essa mão escreve na parede o nome de Deus em letras de fogo. Alguns profetas, né, nas suas visões descrevem rodas de fogo. Então o fogo representa o plano arquetipal, o plano espiritual, o plano divino. Então o naipe de bastões nos arcanos menores representa esse plano. O naipe de taças, né? Tá aqui o naipe de taças. Aqui já nós podemos até ver direito, aqui na minha taça, no Eite, você vê que tem 5 rios que caem aqui, transbordam da taça, né? Que são 5 rios citados também no Gênesis, né? Lá no Jardim do Éden, falam dos rios que haviam, né? E que esses rios, eles concorriam para a árvore da vida que lá também havia. Aqui nós temos no naipe de taças o elemento água. E água representa o plano emocional. Então, bastões é o plano espiritual, naipe de taças, plano emocional. Nas espadas, nós temos elemento ar. E o ar está associado ao plano mental. E, finalmente, no naipe de moedas ou pentáculos, pentáculo, Carmen, é isso que eu estou mostrando aqui, ó. É um pentagrama dentro de um círculo que a gente chama de pentáculo. Se tivesse fora de um círculo, só a estrela, nós chamaríamos de pentagrama. E no seu de Marcelo é uma moeda mesmo, uma moeda de ouro. Por isso que a gente fala naipe de moedas ou naipe de pentáculos. Aí depende do tarô que você está utilizando. Este naipe representa o elemento terra e o plano material. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nos arcanos menores, quando, por exemplo, a pessoa está em consulta e ela retira um arcano do naipe de bastões, que é o elemento fogo, que é o elemento espiritual, nós vamos falar sobre autoconhecimento, sobre iniciação, sobre aprendizado espiritual. Então, de modo geral, os bastões levam a interpretação mais para esse lado arquetipal, mais para esse lado espiritual, mais para esse lado do autoconhecimento. Se a pessoa, por exemplo, ela tira na consulta um arcano do naipe de pentáculos ou de moedas, aí a gente vai falar dinheiro, trabalho, profissão, emprego, coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, porque o naipe de pentáculos ou moedas, ele se refere a coisas mais ligadas ao mundano, mais do nosso cotidiano mesmo, se refere à subsistência. Então, esses 4 naipes representam áreas, né? Por exemplo, uma pessoa que tira o naipe de espadas, espadas é muito interessante, né? Porque além de representar a mente, os estudos, a expressão, a comunicação, o naipe de espadas representa o que nós temos que cortar da nossa vida, e também ele é um naipe um pouquinho kármico. Ele representa alguns cortezinhos que a gente que recebe na vida, para a gente despertar, ficar um pouquinho mais acordado. Então ele serve para isso também. E a gente tem no naipe de taças, que é elemento água, que é emoção, nós vamos falar de família, relacionamentos humanos, vamos falar de aspecto sentimental, vamos falar das coisas do coração. Então, a gente entende. Esses 4 naipes representam as 4 áreas da vida de todos os seres humanos. Todos nós temos uma vida material, uma vida mental, uma vida emocional e uma vida espiritual, né? Então, a árvore da vida, que eu mandei para cá, e estou mostrando agora para os amigos de novo, a árvore aqui, vamos compreender, vamos colocar, escolhe, Carmen, você tem os 4 ases aí, escolhe para mim um naipe através desses ases. Qualquer um.
Aquele que tem o castelo. Eu desliguei o meu Fica o arcano. teu eye arcano. Tá, então você escolheu. Eu vou Estou pegar. ligando de novo. Aquele que tem o castelo, qual é? É o as de taças. Aqui. É o as de taças. É o as de taças. É Então, o olha que legal. A Carmen, para a gente liguei. explicar o tarô na árvore da vida, a Carmen escolheu o naipe de taças. Amigos da Pax, é claro que eu não estou expondo o naipe inteiro aqui. Eu peguei só o primeiro arcano do naipe, que é o as. Porque vocês imaginem eu estar com 14 arcanos aqui na mão, não ia caber nem na tela aqui os 14. Por isso que a gente trouxe só o Não as, ia né? não. Mas dá para explicar o É. naipe inteiro. Então, vamos agora entender. O naipe de taças na árvore da vida. Muito bem. Hum. Qual é a primeira coisa que eu vejo quando eu olho para dentro desses círculos da árvore da vida, que no plural a gente chama o sefirote da árvore da vida, e no singular chamamos Séfira. Séfira 1, Séfira 2, Séfira 3. Qual é a primeira coisa que eu vejo nessas esferas, Carmen? Dentro delas. Você tem também, aí no teu eye arcano. Ué, quando eu olho, eu leio o Tiferet lá. Isso, o nome, né? Mas É. também um número. Então você vê que Assim, todas um, elas têm dois, um três. número. Então, olha Certo. aqui, ó. Você escolheu o naipe de taças, correto? Então, o as Sim. de taças na árvore da vida, ele ocupa a posição número 1. Então, aqui fica o as de taças, o 2 de taças, 3 de taças, o 4, né? Até a gente descer e chegar aqui na Séfira 10, o 10 de taças. Então, Tá. do as de taças, que está aqui no topo, até o 10 de taças. Então, já colocamos aí do as ao 10. Só que o naipe, ele não acaba no 10. Aí são os arcanos com números, de as a 10. Depois nós temos a página de taças, ou página de taças, o cavaleiro de taças, a rainha de taças e o rei de taças. Olha como lembra o baralho, né? Qual que é a diferença? É que no baralho a gente não tem uma dessas figuras, dessas 4 figuras. A gente tem uma a menos. No baralho você tem valete, rainha e rei. E no tarô você tem pajem, cavaleiro, rainha e rei. Então, vamos voltar para a árvore. Do as ao 10. Isso todo mundo já entendeu. Nessa séfira, aonde a gente tem aqui o número 2, aqui ficaria o rei de taças. Nessa séfira número 3, ficaria a rainha de taças. Aqui no centro, séfira 6, ficaria o cavaleiro de taças. E aqui embaixo, na séfira 10, ficaria pajem de taças. Então, o que eu fiz, Carmen? Eu coloquei na árvore da vida do as ao 10 e eu ainda coloquei os 4 arcanos da corte. O rei de taças, a rainha de taças, o cavaleiro de taças e aqui pajem de taças. Agora, a gente trabalhou com o naipe que você escolheu, que é o naipe de taças. Mas quantos naipes tem no tarô? Tem 4, né? Então haveriam mais 3. Agora tem uma coisa que você vai gostar. As pessoas olham para esse desenho e pensam que a árvore da vida é apenas isso aqui. Na realidade, precisamos entender, a Kabbalah Hermética nos explica, que existem várias árvores da vida. Então, se o tarô fala que eu tenho 4 naipes, e aqui eu descrevi um que a Carmen escolheu, que foi o naipe de taças, coloquei todo o naipe aqui nessa árvore. Então, o naipe de taças, nós falamos da Kabbalah do elemento água. Com o naipe de bastões, nós teríamos outra árvore da vida inteira, seria a Kabbalah do elemento fogo. Com o naipe de espadas, a Kabbalah do elemento ar. Com o naipe de pentáculos, a Kabbalah do elemento terra.
Imagina 4 árvores da vida, Carmen, uma embaixo da outra. Então, quando termina uma árvore, começa a outra. Termina a segunda, começa a terceira. Termina a terceira, começa a quarta. Se Tá. você pegar essas 4 árvores, que seriam os 4 naipes completos, né, dos arcanos menores, se você pegar a Séfira 1 da primeira árvore, da mais elevada de todas, que seria, né, a árvore de bastões, porque o elemento fogo é o mais espiritual de todos. Se você pegar aqui no número 1 da árvore de bastões, da Cabalá do Fogo, e se você pegar o número 10 da última árvore lá embaixo, que é a árvore de pentáculos, né, segurar lá no número 10, e você torcer, você girar, vamos dizer que isso aqui fosse tridimensional, se você pudesse girar, sabe que estrutura vai lembrar? A cadeia de DNA. Né? Olha, que incrível. É interessante. Acaba lembrando a cadeia de DNA. Então, tem cada coisa. Por isso que a Vou gente fala. anotar. Anota aí, anota aí. Então, eu vou repetir com calma para os amigos pegarem. Entendam. Aqui nós temos uma árvore da vida, para que todo mundo entenda. Mas, na verdade, não existe apenas uma árvore. Na verdade, viu, Carmen, um estudo mais profundo de Kabbalah, nós costumamos falar de mais de 400 árvores da vida, umas Nossa, entrelaçadas nas outras. Aqui nós estamos lidando só com 4, para que depois que acabe nosso bate-papo aqui, ninguém tenha que comprar aspirina para dor de cabeça na farmácia. Então nós estamos lidando só com 4 aqui, que a gente é amigo das pessoas que nos prestigiam toda segunda. Mas com essas 4 árvores, né, dá para a gente entender. Poxa, se são 4 árvores e se está uma abaixo da outra, se eu pegar a primeira, segurar, se eu for na última e eu girar, esses sefirotes, eles vão ter a exata configuração da cadeia de DNA. Então, isso é muito interessante, tá? incrível. Os arcanos menores, agora vou dar mais dicas para vocês da árvore da vida. Séfira 1, Séfira 2 e Séfira 3 na árvore da vida formam um triângulo, correto? Formam um triângulo. Esse triângulo representa um nível na árvore da vida, que é o nível do fogo. Então, esse primeiro triângulo representa o nível do fogo, que seria o nível mais superior da árvore da vida. Aqui embaixo, Séfira 4, Séfira 5 e Séfira 6 formam outro triângulo, um segundo triângulo, que é o triângulo da água, segundo nível da árvore da vida. Abaixo nós temos aqui mais 3, né, sefirotes, vocês podem observar. A gente tem aqui Sefirote 7, Sefirote 8, Sefirote 9, que formam o triângulo do ar. E sozinha, aqui na Séfira 10, ela fica isolada, né, sozinha aqui embaixo, nós teríamos o nível da Terra, o plano material. Então a árvore da vida é dividida em 4 níveis. Espiritual, elemento fogo aqui em cima, emocional, esse triângulo aqui intermediário, né? Abaixo, mental, mental aqui embaixo, e aqui material. De novo, voltamos para os 4 planos. Voltamos para os 4 elementos. No ocultismo e na magia, a Carmen vai lembrar agora, porque ela tem uma memória boa, eu sei que ela tem, ela vai lembrar do primeiro arcano, ela vai lembrar do primeiro arcano lá dos arcanos maiores, mas você vai lembrar pelo O nome, louco, o o mago. Não, louco. errou por um triz, o mago. O mago. O mago, O mago, sorry, o mago, isso, o o mago. mago. Então, tá O vendo mago. só? Falei que ela tinha boa memória. O mago, o mago. Não, não tenho, eu Né? confundi, fala aí. Sim. O arcano do mago, a gente vê o quê? A gente vê um homem atrás de uma mesa. E o que, que o mago segura na mão? Ele segura um bastão e sobre a mesa dele tem 3 objetos. Uma taça, uma espada e um pentáculo.
Então, olha que interessante, né? Esses 4 objetos, o bastão que ele segura, a taça, a espada e o pentáculo, além de representarem naquele primeiro arcano os arcanos menores que terão que ser estudados depois, representam as 4 forças da natureza e representam 4 objetos que no ocultismo, na magia, nós realmente usamos. Todo mago, toda sacerdotisa, ele tem o seu bastão, ele tem o seu cetro, ele tem a sua taça, ele tem a sua espada, ele tem o seu pentáculo, seu pentagrama. Todo mago sacerdotisa tem isso. Então, olha a riqueza de coisas, Carmen, que os arcanos menores, eles nos ensinam, né? A gente está só entendendo, começando a entender que eles representam 4 planos, eles estão presentes na árvore da vida. Então, quando um cliente tira um arcano menor em uma consulta, eu consigo identificar na árvore da vida, que a árvore da vida ela também é um caminho iniciático, eu consigo identificar em que ponto aquele cliente está naquele presente momento da vida dele, né? Em que ponto de evolução ele está, o que ele precisa fazer no sentido de um autoconhecimento, no sentido de uma meditação, no sentido de uma visualização. Então, esse é um tarô, Carmen, da escola antiga, da escola clássica, da escola ortodoxa. É um tarô de autoconhecimento. Por isso que uma consulta, ela dificilmente se encerra, uma consulta básica, em menos de 2 horas e meia. Porque só pelo que eu estou falando aqui, dá para entender que é muita informação que a gente vai colocar para o cliente. E a consulta, ela não é só com arcanos menores. Não se esqueçam que nós temos os arcanos menores, né? Na consulta você utiliza o tarô completo. E para as pessoas entenderem, é bem fácil, né? Eu vou usar uma linguagem atual. Arcanos maiores, são a mensagem. Imagina uma mensagem. Arcanos maiores são uma mensagem que eu quero enviar. Muito bem. Os arcanos menores são o e-mail para onde eu envio a minha mensagem. Por quê? Se cada arcano menor representa uma área da minha vida, moedas, plano material da minha vida, espadas, plano mental, taças, plano emocional, bastões, plano espiritual, então o arcano maior, se eu tiro, por exemplo, vamos falar dele, falamos dele agora, se eu tiro o arcano do mago, vou interpretar para o cliente o que o mago espera que ele faça naquele momento da vida dele. Aí, abaixo do arcano do mago, vamos dizer que eu tiro um arcano do naipe de espadas. Então, toda aquela força do mago, aquele arquétipo do mago, o cliente tem que direcionar para o mental dele naquele momento. Então, o arcano maior é a mensagem, o arcano menor é o e-mail para onde eu mando a minha mensagem. É a área da vida que aquele arcano maior vai iluminar, né? Então, para o pessoal entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica entre arcano maior, arcano menor, né? E tempo para nossa aguinha, e depois da aguinha se preparem, porque aí realmente no bom sentido, que a gente tem muito amor por vocês, mas depois da aguinha, no bom sentido, eu vou enlouquecer um pouquinho vocês. Ah, ok. É sempre muito bom te ouvir, porque eu aprendo muito. Tenho certeza que todos nós, né? Olha aí, família Pax. Amanhã eu estou aqui conversando com a Sloane Lacerda, às 5 horas. Ela vai falar sobre anjos e cristais. Assunto também super legal aí nesse momento. Agora, querido Alexandre, vamos aprender sobre a energia dos arcanos menores. Isso. Eu vou tomar mais uma aguinha, Carmen, para você ter tempo Toma. de ligar de novo o teu ai, você ter tempo de ligar Não, de novo o teu ai arcano. Ari tá ligado? eles... Então, Eu não procure aí no desliguei seu essa ar vez. arcano. Procura aí no seu ai Ok. arcano, por gentileza, os 5 de bastões que eu te enviei. Eu falei que hoje a gente ia se divertir. Falei para você.
Esse é o 5 de Legal. bastões? Não, não, esse é o Ás de bastões. O 5, Ah, eu te enviei essa figura aqui, enviei. é o último. Dá uma Yes, olhadinha, o ó. 5 de Isso, bastões. Tá aqui, tá aqui. isso, igualzinho a mim. Aí, te enviei. Tá. Ah, é a mesma. Muito bom. Isso, 5 de isso, bastões. né? Muito Agora bom. os tarôs estão É. iguais, né? Porque eu falei, eu vou enviar os ases do tarô de Marsella para Carmen, vou ficar com os ases do tarô do Waite, agora nós dois estamos aqui com o tarô do Waite, né? E Tá. agora, vamos fazer um jogo. A Carmen vai ajudar vocês, né? Eu vou fazer o jogo com a Carmen, mas aí ela também ajuda vocês a fazerem aí. Carmen, é assim. As pessoas falam, quem está começando o tarô, estudar o tarô, o que é preciso? É intuição, são muitos livros, cursos. Falo, olha, a primeira coisa que é preciso é um questionamento de o porquê você quer estudar o tarô. Uhum. Estudamos o tarô porque nós queremos autoconhecimento, porque queremos conhecer símbolos e porque queremos utilizar o oráculo para o nosso autoconhecimento, ou então queremos utilizar o oráculo a serviço dos nossos clientes para auxiliá-los no processo de autoconhecimento deles. É por isso que começamos a estudar o tarô, ou pelo menos deveria ser por isso, né? E, em primeiro lugar, não é muito bem intuição. O tarô, ele tem um sistema, ele tem um método. Qual que é o sistema do tarô? Qual que é o método do tarô? Eu acabei de mostrar para vocês. Aqui está o sistema que permite compreender o tarô inteiro, a árvore da vida. Então nós precisamos compreender esse esquema, compreender esse método quando estamos estudando os arcanos de tarô. Muito bem. E agora a gente vai realizar esse estudo. Então, primeiro, Carmen, te perguntar uma coisa. Esqueça tudo técnico que eu falei até agora. Esquece a árvore da vida, esquece tudo que eu falei até agora. Quando você olha para esse desenho, que os nossos amigos e amigas também estão olhando, o que você vê, Carmen, nessa cena? O que você vê? O que ela te lembra? Né? Sem pressa. Ué, eu vejo crianças brincando. Isso. Nós temos aqui alguns rapazes, né? E eles estão com bastões, né? Bem longos, né? Parece que eles estão realmente numa brincadeira, estão realmente num jogo, né? Mas é um jogo um pouco de combate, né? Quando o pessoal fica com aqueles bastões na arte marcial, a gente vê muito isso, né? É um jogo meio combatente, por assim dizer. Vamos entender o significado desse arcano que a Carmen já acertou. Realmente, são um grupo de jovens que está brincando, mas ao mesmo tempo eles estão se confrontando, né? Se confrontando, tá? Então, primeira coisa, qual é o número do arcano? 5. Sim. Muito bem. O que nós sabemos sobre o número 5 pela numerologia pitagórica clássica? Que o número 5 é um número de mudança, movimento, energia, dinamismo. É um número de reveses, de mudanças radicais, ou seja, de uma hora para outra as coisas podem mudar. Então nós já entendemos pelo número que está ocorrendo um movimento neste desenho. Não é um desenho estático, não é uma cena de uma natureza morta. Aqui está ocorrendo um movimento, né? Aqui está ocorrendo uma transformação, uma mudança. Pode até estar ocorrendo um conflito, né? Então, o número já me ajudou a interpretar um pouco aqui o arcano menor. Muito bem. Qual é o nome do arcano? 5 de bastões. Bastões. E agora que eu falei que eu vou enlouquecer um pouquinho o pessoal.
Todo mundo se lembra, não precisa pegar aí não, Carmen, fica nos 5 de bastões, pode ficar que eu mostro o meu aqui. Todo mundo se lembra que a gente falou hoje da árvore da vida. Muito bem. Sim. Aqui na árvore da vida, cada séfira tem um número. Já falamos isso hoje também. Olha aqui a séfira de número 5. Interessante, essa séfira aqui é onde estaria, né, os 5 de bastões na árvore da vida, porque aqui está o número 5. Então, todos os 5, eles cabem nessa séfira. 5 de bastões, 5 de taças, 5 de espadas, 5 de pente. Todos os 5 vão estar ligados a essa séfira aqui. Muito bem. Só que aí, a gente já interpretou o número. Vamos interpretar agora o planeta? Qual é o planeta na árvore da vida que fica nessa séfira aqui? É o planeta Marte. O que nós sabemos do planeta Marte? É o deus da guerra. Os romanos chamavam de Marte, os gregos chamavam de deus Ares. Inclusive, os espartanos, tem uma curiosidade, Ares era um deus muito bélico, muito violento, terrível. Mas o único lugar na Grécia Antiga aonde fizeram uma estátua enorme do deus Ares, e não bastando isso, eles acorrentaram a estátua na cidade, foi em Esparta. Que os espartanos eram extremamente guerreiros, não queriam que a coragem de Ares os abandonasse nunca. Então é interessante essa curiosidade. Então aí eu penso, poxa, aqui na posição na árvore da vida, planeta Marte, deus da guerra, Marte rege os arianos. A gente sabe que os arianos são super boa gente, mas, gente, não brinca com o ariano, não. É bom não pisar no calo, porque o ariano, quando perde a paciência, não é um negócio tão bonito assim da gente ver. Ah, eu estou falando uma verdade, né? Cada signo tem aí a sua característica, né? É verdade, eu sou Ares, Sim, né? eu Sou sei que Ares. você é ariana, né? Mas é também esse doce de pessoa. Todo mundo que conhece a Carmen sabe, né? Maravilha. Coração do Até a tamanho, página 2. coração do tamanho do mundo. Não, isso é uma característica que eu sempre te admirei por isso, e você sabe que você tem esse coração enorme aí, maravilhoso. Mas é interessante, porque aí eu começo a entender. Então, pera um pouquinho. Isso aqui realmente pode ser um conflito. Porque eu tenho os 5, que já é um número de dinamismo. Agora eu sei que o planeta Marte rege esse arcano. Mas vamos compreender mais ainda o arcano. 5 de bastões. Aqui na árvore da vida, essas sefirotes 4, 5 e 6 estão no nível da água, né? A gente explicou que esses triângulos formados aqui simbolizam níveis. Então, os sefirotes 4, 5 e 6 estão no nível da água. Muito bem. Quando eu falo 5, é como se eu falasse água. Porque na árvore da vida, 5 está no nível da água. Então, eu falo água. Água de bastões. Se é 5 de bastões, eu transformei os 5 em água. Água de bastões. Bastões eu vou transformar também. Bastões, elemento fogo. Então, olha que legal, Carmen. Água de fogo regido pelo planeta Marte. O que o fogo ele faz com a água? Ele aquece. Ele coloca a água em ebulição. Mas o que a água representa mesmo no tarô? A água representa o plano emocional. Então, nós estamos vendo aqui pessoas em ebulição. Estamos vendo um jogo, mas é um jogo de confronto. E aí a gente começa a entender o tarô por todos esses elementos presentes na árvore da vida. E aí eu preciso, claro, saber o que representam os números, eu preciso saber, na árvore da vida, cada séfira, qual é o planeta, e eu preciso saber fazer essa transformação.
Então, um tarólogo cabalista, ele não fala 5 de bastões. Ele fala água de fogo regido por Marte. Então, ele já sabe o emocional, como tem o elemento fogo. O fogo aquece o emocional. Marte, que é o deus da guerra, aquece pela segunda vez. Então, eu tenho aí uma duplicidade de elementos que aquecem a água. Por isso que quando nós retiramos os 5 de bastões numa consulta, devemos tomar muito cuidado com falar primeiro, pensar depois, agir primeiro, pensar depois. Não podemos entrar em conflito com as pessoas, em situações onde a gente repara que está se instalando uma discussão, um atrito, um conflito. Nós temos que procurar ficar silenciosos, ou, se for impossível, sermos conciliadores, para que nós não entremos nessa conjunção desarmônica que está representada nesse arcano. Então você vê, Carmen, que para interpretar um arcano, eu preciso, em primeiro lugar, olhar a cena. E você olhou a cena de maneira correta. Você viu uma espécie de um jogo acontecendo aqui, um movimento. Mas aí depois eu fui explicando a natureza desse movimento. Pelo número, pelo planeta, pelos elementos. Agora, você imagina, Carmen, fazer isso com os 56 arcanos? Que todos têm que ser interpretados assim, né? Por isso que o pessoal sai meio que querendo fugir da aula quando se fala em arcano menor. Mas com calma, devagar. Não, mas é profundo. É bem complexo, né? É Todo mundo... complexo. E você quer ver um elemento que eu trouxe? Esse aqui eu não enviei nem para você, guardei em segredo só para mim. Você está com 5 de bastões igual ao meu. Aí as pessoas perguntam, Ale, quem está começando, qual é o melhor tarô para adquirir, para comprar? Eu vou dar uma dica de ouro agora. Comprem tarôs que os arcanos menores eles tenham cenas. Aqui nós vemos uma cena. Não são todos os tarôs que os arcanos menores têm cenas, não. Por exemplo, olha a diferença dos 5 de bastões do tarô do Waite, olha os 5 de bastões do tarô de Marcelo. Cadê a cena? Não tem nenhuma cena aqui. Então você tem que olhar para 5 moedas aqui e interpretar. Se você conhece a árvore da vida, os elementos que eu falei, é possível. Agora, se você não conhece, fica meio difícil. Porque aparece uma figura dessa, aí eu pergunto para qualquer pessoa, o que você vê olhando para o arcano? A pessoa vai falar, eu vejo 5 moedas. Legal, o que isso significa? 5 moedas. O que isso significa? A pessoa, aqui é mais fácil. O que essa imagem significa? A Carmen falou, uma brincadeira, um jogo, que depois a gente foi explicar a natureza. Então, quem está começando, adquira tarôs com cenas, que aí vai ficar mais fácil. E depois, se bem que Marcélia, a caneta Lightsaber vai funcionar de novo. Marcélia é um curso, Carmen, que a gente tem que estudar separadamente, né? Porque o tarô de Marcélia é um outro universo. O tarô de Marcélia, você não estuda ele com nenhum outro tarô, porque ele é um tarô medieval, ele é um tarô que fala dos mistérios do sul da França, ele fala dos mistérios do Graal, os mistérios até ligados a templários, coisa e tal. Por isso que é um tarô que existe um curso específico para Marcélia, como tem um curso específico para o tarô egípcio. Então são tarôs muito específicos. Mas o que a gente tinha para falar hoje, né, com vocês, né? Espero que... Acho que deu para a gente compreender, né, Carmen? Fui pontuando aí. Maravilhoso. Que bom. Eu já ia te falar, só tem 7 minutos, né? Quer dizer, 6 minutos e alguma coisa. Olha, família Pax, amanhã eu tô aqui com a Sloane Lacerda, vai falar sobre anjos e cristais. Alexandre Garzeri sempre nos explicando muito sobre tarô nas últimas semanas, e hoje a aula foi bárbara, adorei mesmo. E aí, como é que você vai encerrar esses seus últimos 6 minutos? Poxa vida, esses últimos 6 minutos, né? Que bom, né? Que o 6 da numerologia é um número de equilíbrio, de harmonia, de análise, de crítica. É um número de autoanálise também, né?
Então, primeira coisa, né, com o 6 a gente ficar calmo, né? Não correr para terminar a aula, que o 6 é um número bem tranquilo, né? Mas eu vou aproveitar essa tranquilidade, o 6 que ele é muito analista, ele é muito crítico, ele é muito técnico, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, dizendo: o tarô é um caminho que pode ser percorrido por qualquer pessoa, seja por um cliente que busca uma orientação, e tem muitos tarólogos, muitas tarólogas seríssimos, que fazem esse trabalho dedicado, focado, tradicional, ortodoxo, né, da escola antiga, que é a nossa escola. E o tarô também é um caminho que ele pode ser percorrido quando a pessoa decide aprender o tarô. Seja para utilizar o oráculo para o seu autoconhecimento, para o seu autodesenvolvimento, ou para se tornar um terapeuta oracular e poder auxiliar as pessoas nas tomadas de decisão. Seja você aquele que percorre a estrada real da vida, sendo tarólogo, sendo taróloga, ou seja você aquele que também percorre essa estrada, sendo um cliente, lembre-se que em nível de tarô é fundamental nunca esquecermos que o objetivo do tarô, da astrologia, da numerologia, do I Ching, das runas, dos búzios, de qualquer oráculo, o objetivo é o autoconhecimento. Em primeiro lugar, com autoconhecimento, você se conscientiza de que, em essência, você é uma presença divina. E a partir do momento em que você tem esta consciência, a felicidade é uma consequência da consciência. Quanto mais consciência nós temos, mais felizes nós somos. Quanto mais consciência nós temos, menos nós complicamos a vida. E entendemos que a felicidade, os maiores momentos, as maiores realizações da vida de um ser humano estão em coisas muito simples. Muito simples. Nossa aula hoje, eu diria que ela foi um pouco complexa. Mas quando você analisa ela à luz do autoconhecimento, você entende que, em verdade, é tudo muito simples. Então, fica aí a mensagem: oráculos para autoconhecimento, autoconhecimento que gera a felicidade. É bem por aí. Não, maravilha. Estão perguntando se no teu livro o tarô vem junto com o livro. Não. No meu livro, eu explico um tarô que ele pode ser encontrado aqui no Brasil, Carmen, que é aquele tarô que a gente mostrou, eu te mandei, que é o tarô Namur. Então, se os nossos amigos, amigas colocarem, né, tarô Namur, né, Namur Gopala, ele foi um grande tarólogo brasileiro. Ele já é falecido. E eu tive a oportunidade de estar com ele uma vez. E, nossa, uma pessoa assim, de uma luz, uma profundidade também, um mega professor. E eu adquiri o tarô dele, Carmen. Você vai dar risada agora, que eu utilizo esse tarô ainda hoje. Eu adquiri o tarô dele quando eu tinha 15 anos de idade. 15 anos. Olha, anteontem. Anteontem, né? Anteontem, né? 15 anos de idade. E até hoje eu utilizo o tarô Namur, até avisando os amigos, o tarô Namur, ele tem só os arcanos maiores. Ele não tem os menores. Então, agora, por exemplo, o tarô do Edward Waite, que foi esse que a gente mostrou aqui, né? Aqui já é um tarô completo. Se escreve com W, né? W-A-I-T-E, né?
porque esse tarô ele foi criado, idealizado por um ocultista, né, o Edward Waite, que era membro da Hermetic Order of Golden Dawn. Pode falar. Oi. Não, é 1 minuto que a gente tem para encerrar, senão ele Ah, fecha. sim! Não, maravilha. Ele era membro da Hermetic Order of Golden Dawn, que é uma das ordens de magia mais assim emblemáticas do mundo. E esse é um papo que vai ficar para um outro pôr do sol. Com certeza. Obrigada, Ale. Beijo, gratidão, família Pax. Namastê.